Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje o modo fanfiqueiro está on porque vamos falar de After Depois da Verdade, né? Que é o segundo filme da saga After, finalmente chegou pra nós de forma oficial aqui no Brasil, né? Através da plataforma Prime Video. Caso você ainda não tenha visto, vai lá ver o filme correndo porque esse vídeo tem spoilers. E finalmente eu posso trazer esse vídeo aqui pra vocês, falando aí. Gente, After... Eu comentei sobre isso nos outros vídeos de After, vou deixar aqui nos cards os outros. Mas assim, eu li a After quando ela estava sendo lançada no Wattpad, sabe? Eu sou fanfic, tenho perfil no Wattpad, escrevo fanfic. Será que um dia eu abro meu perfil no Wattpad pra vocês? Quem sabe? É que eu gosto que as pessoas apreciem a minha fanfic pela qualidade dela e não por ela ser minha, entendeu? Então, assim, eu tenho um perfil lá e eu escrevo fanfics de várias coisas. Quem sabe um dia vem aí, eu mostro pra vocês as minhas fanfics. Mas oremos, irmãos, que finalmente estamos falando aí do segundo filme. E eu só queria pedir pra você se inscrever aí embaixo, por favor, ajudar a nossa meta de 100 mil inscritos, que finalmente está chegando. E me seguir lá no Insta, no Twitter também. Você vai gostar muito do meu conteúdo lá no Insta, tenho certeza. E não esquece seu like, ajuda muito a divulgar o vídeo. É de graça, você não gasta nada, deixar o seu like e se inscrever. O segundo filme, assim como o segundo livro, prometia nos contar o desenrolar dos fatos a partir do ponto que a Tessa descobriu que o Hardin tinha feito uma aposta, né, sobre ela. Então, assim, eles tinham brigado, tinham terminado e o segundo livro, o segundo filme, conta a história a partir desse momento aí, dessa briga e todo o que se sucede, todas as outras questões. O segundo filme, começando bem ali do ponto onde o primeiro terminou, a gente viu logo de cara uma pessoa que a gente não esperava encontrar até o final, né? Que é o pai da Tessa. É engraçado porque quem assiste só o filme e nunca leu os livros ou a fanfic, ficou com certeza chocado, né? Com a informação de que aquele senhor ali é o pai da Tessa, né? É uma coisa meio inesperada, né? Quem diria que aquela conexão do primeira cena do filme seria uma conexão com a última cena do filme. Inclusive, eu achei isso um acerto muito legal do roteiro, porque traz o elemento surpresa pra quem não tem experiência do livro, né? Porque quem tem experiência do livro já sabe meio que vai acontecer, sabe? Então, quem não leu o livro, vai assistir o filme, vai se surpreender com esse elemento aí que foi inserido já na primeira cena pra ser trazido de volta na última. E a gente tem todo o desenvolvimento da história girando em torno da reconciliação deles, da presença da mãe dele, do Natal, do Ano Novo, e aí no meio do pacote a viagem, né, que ela faz junto com a Vance e com os chefes dela e com o fucking Trevor. A coisa é que, sendo 100% sincera, toda vez que eu vejo o filme de After, no caso essa foi a segunda vez, mas vocês entenderam, eu sinto que as cenas escolhidas do livro que para serem adaptadas para tela poderiam ter sido melhor escolhidas. Eu não quero dizer que o resultado final é ruim, pelo contrário, eu acho que o roteiro tem um ritmo bem legal, assim, pra ordem dos acontecimentos, pra tudo que desenvolve em tela. Mas, assim, o livro é tão grande que eu sinto que se outras cenas fossem escolhidas no lugar das que estão no filme, talvez o filme teria mais recheio, sabe? Por exemplo, o Zed foi completamente deixado de lado no filme. Zed nem existe. Quem é Zed no filme? No segundo filme, né? O Zed até tem uma apariçãozinha no primeiro, mas no segundo filme, quem é Zed? Na fila do pão. E, assim, ele desempenha um papel imenso no livro. Ele é extremamente importante para a história deles no livro. O Zed é o pivô de várias brigas da Tessa e do Hardin. E ele traz bastante emoção aí pra história, pras idas e vindas dos nossos protagonistas. E ele é um personagem, assim, interessante, intrigante, sabe? Porque ele tem uma aura meio bad boy, mas ele tem aí uma misturinha aí dentro da alma dele, até com um pouco de Trevor, assim, que ele tem uma coisa de ser um pouco mais bonzinho que o Hardin. E, infelizmente, o roteiro fez a opção por deixar ele de fora, o que pra mim é uma pena. Em compensação, o Hardin do segundo filme voltou um pouco mais denso que o do primeiro filme. A gente explora mais aí o passado sombrio dele, a gente compreende melhor as suas cicatrizes. Claramente, ele ainda é muito diluído comparado com o livro, né? Porque no livro o Hardin é um personagem extremamente agressivo, explosivo e tudo mais. Mas no segundo filme ele tá, assim, um pouco mais sombrio do que no primeiro filme. A gente sabe aí mais dos traumas dele também. Existem momentos que eu gostaria de ter visto na tela, tipo o pai do Hardin e a Karen indo na casa do Hardin e da Tessa trocando presentes e tudo mais. Teve toda aquela questão lá do Landon levando o Hardin pra um jogo e tudo mais. Eu gostaria que a história da Natalie fizesse parte do enredo de uma forma mais, assim, presente, sabe? Porque a gente tem aí uma pincelada de que talvez tenha acontecido alguma coisa, mas a gente não tem algo, assim, profundo do que realmente rolou. Eu sei que é uma história bem pesada, mas eu acho que faria mais sentido pra personalidade do Hardin isso
ter acontecido no filme também. Eu gostaria também que a Trish e a Tessa tivessem interagido mais, que a gente tivesse mais cenas dos três juntos, como a gente teve no livro e tudo mais. E também eu gostaria muito que a carta que o Hardin deixa pra Tessa quando ele vai pra Londres, que ela fosse mais tocante, sabe? Mais profunda, porque nesse momento, quando eu li pela primeira vez, eu chorei, sabe? Na época que era fanfic, que eu li em inglês, eu chorei, assim, de verdade. Então, assim, é uma carta muito pesada, né? Que ele fala sobre todas as coisas ruins que ele fez no passado, e eu achei que ela ficou leve até, assim, no filme, sabe? Não foi um momento tão marcante pra mim. Em compensação, tiveram outras cenas que rolaram exatamente como eu imaginei, tipo a briga da Tessa e da Molly. Muito boa, gente. A Tessa subindo as escadas no nome do Hardin, tipo, no final, genial. Os momentos na viagem a trabalho com o Trevor e tudo mais. Mas, inclusive, eu esperava mais da personalidade do Trevor, acho que porque no livro ele é um personagem tão instigante e tão, assim, ele é quase irresistível, assim, a Tessa descreve ele como um cara, assim, muito incrível, muito, assim, nossa, o cara dos sonhos, sabe? Que é um competidor à altura do Hardin. E eu achei ele tão apagadinho no filme, assim, e o que eu fico triste, porque eu amo o Dylan Sprouse, né? Então, enfim. Assim como a cena da yoga, ela tem mais tensão no livro, quando ela acontece, do que no filme. Só que eu achei que fez muito mais sentido com a forma que aconteceu no filme, sabe? Ser parte do dia especial da Tessa, sabe? E não uma parte de uma aula deles. Assim, achei isso meio nada a ver na época que eu li o livro. E achei que faz muito mais sentido a forma com que foi colocada no filme, apesar de não ter ficado tanta tensão, assim, como a gente ficou lendo a cena no livro. A química da Josephine e do Hero é inegável. Eles fazem um casal lindo, eles passam a energia Tessa e Hardin, assim, você sente a alma da Tessa nela, a alma do Hardin nele. Eu acho que no livro as coisas são um pouco mais intensas entre a Tessa e o Hardin. Não me levem a mal, não tô falando, tipo, que isso é uma característica ruim do filme, mas eu tô só meio que comparando com relação ao livro mesmo, sabe? Que a gente tem um jeito deles lidarem um com o outro um pouco diferente no livro. Uma coisa um pouco mais provocativa e no filme é uma coisa um pouco mais romântica. O segundo filme da série teve um roteiro simples, que poderia ter sido mais recheado de dilemas aí do nosso casal protagonista, mas ao mesmo tempo foi um filme bem agradável de assistir, assim, teve até alguns alívios cômicos e tudo mais. Inclusive me surpreendi muito com a Josephine interpretando a Tessa bêbada, achei que ela fez muito, muito bem o papel. Eu acho que eu já falei isso em algum dos meus vídeos de After, mas assim, eu acho muito sinceramente que After ia dar uma série excelente, melhor do que filmes, porque After tem muita história pra contar, o livro é um calhamaço, gente, é uma história muito longa, com muitos detalhes, e que daria uma boa série. Eu acho que eu falei isso no meu vídeo do primeiro filme, porque o primeiro filme é um pouco corrido também, né? Então, assim, eu acredito que pelo formato original do livro ser de fanfic, é muito doido. Eu acho que eu falei exatamente isso no primeiro vídeo. Mas assim, a fanfic, você precisa instigar o seu leitor a continuar acessando o Wattpad pra ler a sua fanfic. Não é que nem um livro. Quando a pessoa compra um livro, ela tá... Inclusive, gente, Merchan, Mulher na Janela, vai sair esse filme na Netflix dia 14 de maio, vocês têm que assistir, vai ter vídeo aqui no canal, livro versus filme, mas enfim, voltando ao assunto, né? Quando você compra um livro, você fica tipo, putz, eu tenho que ler, eu comprei esse livro, eu quero ler ele inteiro, né, já que eu comprei esse livro. E a fanfic não, como a fanfic ela tá lá disponível no Wattpad de graça, você tem que instigar o seu leitor a sempre voltar lá pra ler. Então, a fanfic, normalmente, os capítulos terminam em cliffhangers, pra pessoa ficar tipo, meu Deus, o que vai acontecer no próximo? E isso é um formato de série. Uma série de TV, os capítulos terminam em cliffhanger pra pessoa assistir o próximo. Então, assim, a história original, ela já tá formatada pra ser em formato de série, sabe? Então eu acho que After daria muito certo como série, não ia precisar tirar tanta cena, ia poder deixar, por exemplo, o Zed e tudo mais. Então acho que seria muito interessante pro universo do livro ele se tornar uma série e não filmes. Bom, mas agora a gente já tá na metade do caminho, a gente já tem trailer do terceiro, já foram tudo gravado, então assim... né, não tem o que fazer, mas essa é a minha opinião como leitora. Até porque, por exemplo, eu aposto que os fãs queriam muito ver a briga do Hardin com o Zed na faculdade, né? Pelo amor de Deus. E ainda depois o Hardin indo preso. Quem não queria ver essa cena? Eu queria muito ver essa cena. Então, assim, acho que foi esse um dos pontos, assim, que mais fiquei triste do Zed não existir no filme, né? Porque eles acabaram deixando o Trevor só como meio que o pivô ali de algumas briguinhas e tudo mais. Não deixaram o Zed como esse cara, né?
Então, assim, porque no livro tem vários elementos que separam eles, né? Bom, o que a gente tira a lição de After é que o problema desse casal é que eles não conversam, né? As coisas acontecem, um sai gritando, o outro sai batendo porta, e eles não conversam. Quando eles sentam pra conversar, as coisas funcionam, né? Então eles tinham que conversar mais. Mas, enfim, eu gostei do segundo filme. Eu achei que poderiam ter tido mais coisas, né? Como eu comentei, apesar de ter sido um filme de 1h45, então ele não é um filme tão curto assim. Eu acho que ele não ficou corrido como o primeiro filme, justamente por eles terem tirado tantos elementos, assim, do livro, sabe? Mas tem algumas coisinhas que poderiam ter continuado no filme, né? Principalmente momentinhos do Natal e tudo mais, acho que teria sido interessante. Queria ter visto mais a personalidade do Smith, que é um garoto super fofinho no livro, ele tem uma personalidade super brincalhona, cheia de tiradas e tudo mais. Mas, num contexto geral, eu estou satisfeita com o filme, achei que ficou uma adaptação legal, estou muito curiosa para o terceiro filme de After. E é isso aí, comenta aqui embaixo o que você achou do filme, o que você esperava que teve, que não teve, enfim. Eu sei que todo mundo esperava a cena da briga da Tessa com a Molly, porque eu lembro lá no que eu fiz um vídeo de o que esperar de After Depois da Verdade, ou After We Collided. Muita gente comentou que queria ver a cena da briga da Tessa e da Molly. Mas, enfim, comenta aí embaixo o que vocês acharam, o que vocês esperam no próximo. E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.